Levar companhias do ponto A para o ponto B através das pessoas é o desafio que eu gosto. Viver o negócio, viver a vida como ela é muito bom para o executivo. Para a gente não viver só no escritório ou na teoria, a gente de fato conhecer o que é a operação, o dia a dia de um negócio. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber uma líder que tem transformado diferentes setores da economia. Ela é formada em comunicação social, com especializações em Harvard e Stanford. Ela construiu uma carreira transitando por diferentes setores. Com passagens por Multiplan e BR Malls, ela liderou importantes projetos de transformação no setor de shopping centers. Como CEO da Guardia Key, ela liderou uma transformação no negócio de self-storage, modernizando a gestão e expandindo para novas soluções em logística urbana. Ela também atua como conselheira em empresas como Stapar e Alphaville e atualmente é Country Manager da Starbucks no Brasil, onde lidera um novo ciclo de transformação. Agora, o que seu currículo não conta é sua capacidade única de combinar firmeza com toque humano e como suas experiências pessoais desde muito jovem moldaram uma líder que entende profundamente o significado de cuidar e transformar. Mariane Wiederkehr, é uma honra tê-la aqui no Lugar de Potência. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Que honra essa introdução. Muito obrigada. Mari, acertei seu sobrenome? Acertou. Esse já é o primeiro passo. Então, começamos bem. Wiederkehr. E vamos começar pelo início. Onde a cegonha te entregou? Você vem de uma família de executivos do setor imobiliário? Não. A cegonha me entregou em Curitiba. Eu nasci lá, meu pai é advogado e a minha mãe é pedagoga. A história da minha família é uma das famílias que trouxe a indústria gráfica para o Brasil, essa é a história da família da minha mãe. E a família do meu pai era uma família de colonos poloneses, que vieram para o interior do Paraná e começaram a sua história aqui, enfim, com muito trabalho no agro. E quais foram as principais influências que você teve quando era mais jovem? Que sonhos de carreira que você tinha naquela época? As minhas influências sempre foram muito femininas. A minha família é uma família que ela não era liderada, mas ela era inspirada e pautada na potência feminina. Então, eu diria que minha avó e a minha mãe sempre foram grandes referências. A minha mãe sempre trabalhou, desde que eu era muito pequena, e conciliava com a maternidade. E eu sempre olhei para isso como um modelo a ser seguido. Sempre teve no meu plano de vida, desde muito pequena, que eu queria conseguir conciliar a maternidade e uma vida cuidadosa com a família, mas também uma vida executiva de grandes desafios e altas realizações. Eu não sabia muito bem o que eu queria ou aonde eu ia chegar, mas eu tinha certeza que eu ia trabalhar duro para ter uma vida executiva sólida. E Mari, você desde cedo teve que aprender a se cuidar e a cuidar dos outros desde muito cedo. Como que essa experiência mudou sua visão de vida? A minha vida começou, eu cuidei muito cedo dos meus pais, né? Meu pai especialmente. Enfim, meu pai teve um problema de saúde quando eu era jovem. Hoje ele, enfim, ainda enfrenta uma série de dificuldades de saúde. Eu ajudo a cuidar dele, assim como meus irmãos também. E eu acho que isso é uma coisa que a gente faz por amor e aprende a fazer no dia a dia. Hoje eu sigo tendo uma vida focada em cuidar, seja cuidar da minha família, seja cuidar do time que trabalha comigo. Mas isso também me moldou muito, porque fez eu começar a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar dando aula de inglês quando eu tinha 16 anos de idade e eu nunca parei. Então, em função desse peso da responsabilidade e da necessidade de cuidar do outro também. E falando do que te moldou, como é que a formação em comunicação social influenciou a tua trajetória executiva? Comunicação social era um sonho, eu achava que eu faria carreira e foi uma fase muito feliz da minha vida. Eu comecei a minha carreira como publicitária. Eu trabalhei em grandes agências, trabalhei na Propeg, trabalhei na Loduca, que na época era uma grande agência, o Celso e o Mário D'Andrea são grandes inspirações para mim. E eu diria que foi uma das fases profissionais mais felizes da minha vida, porque trabalhar em agência, trabalhar em comunicação é estímulo, diversão, é trabalhar com pessoas diferentes. E eu acho que essa fase da minha vida, apesar de mais curta,
ela me deu um olhar para o consumidor que me marca até hoje. Né? Uma atenção ao detalhe, uma preocupação com o consumidor, um olhar atento para tendências, uma curiosidade, que acho que é uma coisa que até hoje me guia. Então, apesar de eu ter saído desse mundo, uma das coisas que eu ainda mais gosto de fazer, por exemplo, é ir para South by Southwest com diversos publicitários que me ajudam a beber de fontes diferentes de inspiração. E nessa evolução, Mari, qual que foi o primeiro momento da tua carreira que você se viu realmente sendo testada como líder? Tudo aconteceu muito cedo, né? Eu comecei eu tinha uma carreira publicitária, né? E quando eu tinha 20 e poucos anos, eu recebi o convite da Multiplan, que era uma das empresas para as quais eu trabalhava, para assumir a área de marketing de um dos grandes empreendimentos da Multiplan na época. Eu tinha 22, 23 anos e, sem dúvida, esse foi um grande teste. Era o maior lançamento da Multiplan, fazia mais de 10 anos que a Multiplan não tinha nenhum grande lançamento. Em um momento que as empresas de shopping não tinham acessado o mercado de capitais ainda. Então, o lançamento de um shopping era algo que acontecia a cada 10, 15, 20 anos, dependendo da cidade. E para a empresa era um grande desafio. E esse, sem dúvida, foi meu primeiro teste como líder. Não só para liderar o meu time direto, mas também para liderar mais de 200 lojistas, varejistas que confiavam na gente naquele momento para que a gente tivesse um empreendimento de grande sucesso. E como é que você desenvolveu a sua própria voz como líder num setor tradicionalmente masculino? Quando eu comecei em real estate, né? Real estate é um setor muito masculino. Eu fiquei mais de 20 anos em real estate, né? Considerando o período em Multiplan. Depois eu fiz parte do time que começou a BR Malls. Eu fiquei lá do começo da companhia por até 13 anos. Vivi a abertura de capital, vivi os momentos de aquisição. Fui responsável pela área de M&A, que é uma área ainda mais masculina, né? Se real estate é masculino, real estate M&A é ainda mais masculino. E hoje, no varejo, essa realidade é um pouco diferente. Eu nunca, sendo super sincera, eu acho que eu nunca nem me coloquei nessa posição. Eu acho que eu sempre me coloquei como uma profissional, como uma executiva que está ali para fazer o melhor que tem que ser feito, sem nunca me colocar nessa posição de feminino ou masculino. Mais recentemente é que esses pensamentos começaram a acontecer e as discussões sobre o papel feminino, porque até então eu era simplesmente uma executiva que estava tentando fazer o meu melhor, entregar, enfim, projetos desafiadores. Depois de um tempo veio o peso da responsabilidade, né? Eu olhava e falava, nossa, eu tenho que ser um exemplo de que é possível ser uma executiva de alto nível, ao mesmo tempo que conciliar com todos os outros papéis. E isso foi uma coisa que me pegou muito cedo, porque eu olhava para as pessoas que faziam parte do meu time e por algum momento eu pensei, eu não sei se elas querem ser como eu, né? No momento em que a gente trabalhava enlouquecidamente, não tinha essas conversas mais abertas sobre equilíbrio. E acho que ali caiu a minha ficha. E eu falei, não, eu preciso de fato me empoderar desse papel de liderança feminina e mostrar que é possível e que isso só é possível se a gente tem um equilíbrio não só no mercado de trabalho, mas também no ambiente dentro de casa. E hoje, para mim, isso é uma das coisas que mais me engaja e me orgulha, é poder mostrar para, enfim, um time enorme de mulheres. Hoje, na Starbucks, a gente tem mais de 1.000 mulheres trabalhando na empresa, de que é possível a gente conciliar esses dois papéis e fazer isso com prazer, né? Fazer isso de um jeito leve. E Mari, eu considero que você tem uma visão única do mercado imobiliário, porque, puxa, shopping, self-storage, conselheira da Alphaville e agora Starbucks do outro lado da mesa, literalmente. Quais as principais transformações que aconteceram nesse mercado de quando você começou até hoje, né? Quais as principais evoluções que nos fizeram chegar até aqui? Quando eu comecei, eu falei um pouquinho sobre isso, era um mercado ainda com muita dificuldade de acesso, né? Não tinha acesso ao mercado de capitais, por exemplo. Então, Multiplan, BR Malls, Iguatemi foram as primeiras empresas que abriram capital. E aí começa um momento de transformação importante na indústria de real estate há 20 anos atrás, né? E aí muita coisa aconteceu. A gente começou a ver, por exemplo, shoppings sendo construídos no interior, né, em cidades que, no primeiro momento, jamais teriam um grande empreendimento. Isso foi um boom.
Depois veio uma segunda onda, que era uma onda com a queda da taxa de juros, fundo imobiliário, né? O nascimento e o crescimento dos fundos imobiliários. Foi um momento em que, por exemplo, a gente conduziu várias operações de venda de ativos para fundos imobiliários. E aí era um novo pocket que possibilitava outras estratégias para as companhias de real estate. Eu vivi também setores diferentes, né? BR Malls era shopping, acho que eu vivi tanto o ciclo de crescimento, chegar a ter 50 shoppings, depois vender os shoppings com a chegada do e-commerce, shoppings que a gente acreditava que não necessariamente teriam um futuro tão próspero. Em Alphaville, é uma líder do setor, é referência do setor, mas com muitas dificuldades naquele momento, uma questão de alavancagem bastante importante que precisava ser endereçada. Então, o time do Alphaville fez um excelente trabalho de reconstrução da companhia e hoje a companhia tem um balanço bastante saudável e a possibilidade de pensar, tem um land banking gigante e a possibilidade de pensar em até como desenvolver outras áreas e outros formatos de negócio, né? Em Estapar já é o outro lado, né? A gente também é um pouco real estate, mas do lado de ser o operador de estacionamento de real estate, dependente de real estate. E hoje, como varejista, eu enxergo o outro lado, né? Um momento em que você tem menos varejistas tão expansionistas, né? Ao mesmo tempo que você tem marcas importantes chegando no Brasil, movimentando esse real estate, trazendo novidade para esse real estate. Mas acho que ao longo desses 20 anos, eu acompanhei uma profissionalização muito importante do setor de real estate, com empresas que hoje são companhias com alto nível de governança, acesso a diferentes tipos de capital e possibilidade de ter diferentes estratégias. E você acompanha o mercado imobiliário passando de um negócio de tijolo e cimento para um negócio de experiências e serviços. Como é que essa transformação talvez até mudou sua visão sobre o valor real dos ativos? Em varejo, o valor real dos ativos está na geração da venda, né? Ou na proporcionar uma experiência diferenciada para os nossos clientes. Então, hoje a visão de real estate é uma visão completamente diferente, mas acho que relacionada com como o real estate pode transformar as cidades, né? E transformar a vida das pessoas, transformar micro-regiões. Starbucks é muito focada em conexão humana. Essa é uma marca que a gente fala que it's not about the coffee, it's about the people. E it's about human connections. E essas human connections, elas são potencializadas por classes de real estate diferentes e que transformam a cidade e possibilitam essas conexões. Entendendo o seu ponto de vista, em empresas como Multiplan, BR Malls, você viu o poder, talvez, do landlord na relação com os lojistas. Como é que você vê essa dinâmica mudando com as novas tecnologias? Sem dúvida. Acho que eu vivi, especialmente na época da Multiplan, um momento em que você tinha escassez de áreas premium em shoppings. Depois veio um momento de abundância e um equilíbrio dessa relação que eu particularmente acho que é muito mais saudável. Hoje eu acho que a gente vive relações mais saudáveis entre os varejistas e os landlords, inclusive com os varejistas fazendo parte dos desenvolvimentos imobiliários feitos pelas grandes empresas imobiliárias. Então, tem toda a questão de tecnologia, sim. Eu acho que tecnologia hoje não é só o e-commerce, ela faz parte de todos os negócios. Mas, para mim, hoje essa é uma relação muito mais equilibrada e muito mais saudável. E na tua carreira, você acabou se especializando em liderar transformações. O que te atrai em situações de turnaround? Realmente, a minha carreira inteira foi feita, com exceção do começo da BR Malls, quando era construção, mas era uma construção de uma companhia focada em aquisição de ativos, e esses ativos passariam por turnarounds. E desde então eu venho fazendo, essa tem sido a minha motivação. Eu acho que levar companhias do ponto A para o ponto B, através das pessoas, é o desafio que eu gosto. Então, eu não gosto do marasmo, do simplesmente tocar o business as usual. Obviamente, ele é desafiador, mas você ter a capacidade e a oportunidade de transformar um negócio que está passando por, seja a dificuldade que ele estiver passando, e conseguir levar essas empresas para um patamar completamente diferente,
Isso é muito desafiador e faz a gente aprender e desafiar musculaturas diferentes, né? Todas essas empresas, algumas tinham turnarounds físicos, né? Precisavam em shopping, isso é muito comum, precisava de uma reforma física e uma transformação para atender um novo cliente que tinha novas exigências. Outras empresas, o Guarda Aqui, por exemplo, era uma empresa que precisava formar uma indústria, né? Self-storage é algo que nos Estados Unidos é gigantesco. Quando a gente olha em termos de cap rate, é um dos menores cap rate, ou seja, uma das melhores rentabilidades do mercado imobiliário está em self-storage, extremamente resiliente. Mas no Brasil, uma indústria completamente nova, né? Que precisava explorar não só a pessoa física, mas isso aconteceu no momento em que a gente precisava explorar tudo o que estava acontecendo com e-commerce, fim da pandemia, last mile, same hour delivery. Então, essa foi uma grande transformação. E hoje em Starbucks é também uma transformação, né? Com a entrada de um novo licenciado no Brasil, para a gente reconstruir o parque de lojas e trazer a marca para um novo patamar, que é o patamar que ela opera em todos os mercados do mundo. Então, essas transformações são o que me motivam, me desafiam, e elas passam por diferentes áreas, né? Diferentes habilidades, e eu acho que é isso que me faz gostar tanto. E pegando o exemplo do Guarda Aqui, poxa, vocês conseguiram, eu me lembro na época, um baita de um crescimento sem abrir novas unidades. Como é que foi esse processo de transformação? Na Guarda Aqui foi um reposicionamento, né? A gente passou a olhar também para a pessoa jurídica, não só para a pessoa física, e teve um componente muito importante de inteligência de dados. Então, a gente passou a usar tecnologia, outras formas de revenue management, para alavancar o negócio e trazer inteligência. Quando você tem, né, uma quantidade de clientes muito diferente de outras categorias de real estate, em que você tem menos clientes com áreas maiores, em self-storage você tem uma pulverização que traz uma resiliência muito grande para o business, mas em áreas muito pequenas. Então, a gente tinha uma quantidade de clientes muito grandes. Em Guarda Aqui, a gente tinha muito mais clientes do que a gente tinha em 50 shoppings de BR Malls. E isso trazia uma necessidade da gente estar muito mais preparado em termos de inteligência de dados para poder fazer a gestão de contratos que são de curto prazo. Em self-storage, os contratos são mensais e o aluguel pode mudar todos os meses. E aí teve a beleza da transformação, foi assim que a gente fez. Então, trazendo clientes de e-commerce. Então, a Amazon passou a ser um cliente super importante, Ambev, um cliente super importante. Então, teve essa transformação de não ser só o self-storage tradicional do mercado americano, focado em pessoa física, mas também trazer um componente de pessoa jurídica. Quando a gente vendeu a companhia, 40% dos nossos clientes já eram pessoa jurídica, muitos relacionados com e-commerce e last mile. E um crescimento considerável dos aluguéis usando inteligência de dados. E você comentando essa transformação, Mari, o que também me veio à cabeça é que na tua trajetória você trabalhou principalmente com empresas ligadas a fundos de private equity. O que você aprendeu sobre o que fazer e o que não fazer quando tem fundos ali dentro desse sistema, ecossistema? Eu acho que em private equity a gente tem a oportunidade de trabalhar com pessoas excelentes, né? Ter acesso a capital para construir teses relevantes. E isso é muito bom, né? Eu acho que tanto seja no período, por exemplo, no período com Pátria, né, em que eu tocava Guarda Aqui, o Conselho de Alphaville, a gente tem acesso aos melhores recursos do mundo, né? Eu acho que o que é uma ponderação e uma dificuldade num país como o Brasil é você ter ciclos de 5 ou 7 anos em um país como o Brasil, em que as coisas não são tão ágeis, o mercado não é tão rápido e você passa a ter uma visão que é uma visão um pouco mais de curto prazo. Então, essa, para mim, é a maior dificuldade de fazer transformação com uma visão de curto prazo e um horizonte muito claro de saída, né? Ao mesmo tempo que isso faz com que a gente precise buscar estratégias rápidas de turnaround para que o retorno venha no curto prazo e a gente encontre e consiga potencializar a saída da melhor forma possível. Na época da BR Malls, GP e Equity International eram os grandes investidores que estavam por trás da tese. Foi uma tese de muito sucesso,
para o Semzel, para a Equity International, foi a tese de maior sucesso dele na América Latina e uma das maiores teses de sucesso no mundo. No Pátria já eram teses mais relacionadas com turnaround, e aí passou pela solução da questão de Alphaville e pela venda do Guardiaqui. De fato, a gente teve um crescimento exponencial nesses 4 anos de Guardiaqui. E como é que essa experiência de estudar em instituições como Harvard e Stanford talvez impactaram na abordagem dessas transformações? Eu acho que Stanford especialmente é uma mudança de mindset completa, né? Não só pelo que é ensinado, mas pelo estilo de vida e pelo que a gente vive lá. Na Stanford, quando o conhecimento, o acesso às pessoas do mundo inteiro com pensamento aberto para poder transformar e querer construir coisas diferentes é o que faz de Stanford ser tão um celeiro de tantas novas teses e coisas bacanas que estão acontecendo. Em Stanford, uma das coisas que me marcou é a gente ensinar executivos a cuidar primeiro da gente, né? Então, para depois cuidar das empresas aonde a gente está, para depois entender qual é o tamanho do impacto que a gente causa no mundo. E em Stanford é um convite para você repensar essas relações. Então, por exemplo, executivos que estavam, né, presidentes de companhias enormes no mundo, pela primeira vez voltando a organizar os seus pensamentos e não só olhar para a inovação e tudo que precisa ser feito em termos de transformação, mas também fazer um questionamento muito sério, muito profundo sobre a forma como a gente leva as nossas vidas e quanto isso impacta os nossos times e as nossas empresas. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Mari, me conta o que te atraiu para o projeto da Starbucks nesse momento da tua carreira. A gente até estava falando dos bastidores, que eu me lembro da tua conversa saindo do guarda aqui. Não, agora eu vou pegar alguns meses, vou refletir. Aí a hora que eu te vejo já com um baita de um projeto... Esse era o plano, né? Quando a gente era o plano A. Quando a gente fez a venda do Guardiaqui, eu falei, acho que agora está na hora. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu falei, acho que agora está na hora de 6 meses olhando um pouco para os meus outros papéis. Mas Starbucks sempre foi uma empresa que eu admirei muito. Eu acho que ela é uma empresa que tem uma cultura muito única, um poder de marca, mas uma forma de gestão e uma cultura que sempre me encantou. E aí, quando veio a conversa para a Starbucks, eu falei, não, então realmente agora é hora de mudar os meus planos, porque trabalhar com essa cultura vai ser um presente. E assim tem sido. É uma empresa muito diferente do que, especialmente, né, real estate e private equity. É uma empresa que genuinamente coloca as pessoas no centro, né? É uma empresa que tem uma cultura forte, muito pautada em conexões humanas. E essas conexões humanas acontecem no dia a dia da empresa, né? Assim como tem uma obsessão por qualidade e uma obsessão pela qualidade do café, por, de fato, formar pessoas que são especialistas em café. E isso tem sido uma jornada muito, muito bacana, assim. Eu passei por um processo de treinamento que foi encantador, né? Eu fiquei trabalhando como barista em loja, fazendo turno, trabalhando como barista, atendendo o cliente, aprendendo as dores de quem está operando as lojas. Depois eu fui fazer o que a gente chama de ombro a ombro no Chile, com uma pessoa que também lidera o país lá. Depois eu fui fazer um treinamento numa fazenda de café para entender do grão à xícara, como é o processo inteiro. Essa que você foi para Costa Rica? Essa na Costa Rica. A Starbucks tem uma fazenda no mundo, que é essa fazenda na Costa Rica, que é um centro de desenvolvimento de tecnologia e também um centro de ensino. E a gente passa por uma imersão que realmente vai do grão à xícara para entender desde o plantio de café, e aí o plantio de fato é trabalhar plantando café, depois trabalhar colhendo café, entendendo quanto o café ele não amadurece por inteiro, né? Então, a colheita do café, especialmente em áreas mais íngremes, ela é totalmente manual. Você vai colhendo grão por grão para garantir que não tem nenhum grão verde. E esse nível de cuidado na Starbucks é ainda mais elevado, né, para passar nos nossos critérios de qualidade.
Então, é um processo de treinamento para garantir que a liderança global da empresa, de fato, tenha propriedade para falar sobre o café como alguém que viveu, né? Alguém que já plantou uma árvore de café, já trabalhou na colheita de café, sabe como é que é o processamento de café, sabe como é fazer os blends e tem a formação de barista. E já viveu também as dores da ponta, para entender o quanto o nosso barista é importante na formação da cultura e na entrega do produto. Mas isso traz propriedade como liderança, né? Então, isso fala muito sobre a cultura da empresa e esse é um processo que todos os líderes globais passam. Brian Niccol, que é o novo CEO da Starbucks Global, fez o mesmo processo que eu, né? Passou, a árvore dele lá está plantada, com o nome, com o que ele acredita para a empresa. Então, esse é por essas e outras que eu falei, não, acho que Starbucks é um desafio que faz sentido mudar todos os meus planos por ela. E Mari, falando da tua experiência com tanta transformação, você chegou na Starbucks num momento super desafiador. Como é que foi estabelecer credibilidade, levantar a moral do time, relação com o mercado? Starbucks está começando uma nova história no Brasil, né? Starbucks tinha um licenciado no Brasil que passou por um processo de recuperação judicial. E a gente vem agora para recomeçar e reimplantar o mercado. A gente primeiro faz o licenciamento da marca no Brasil e depois, não era mandatório, a gente faz a compra das 114 lojas que seguiram em operação. Então, é uma marca super encantadora, mas ativos locais que tinham passado, infelizmente, não pela Starbucks, por outras situações envolvendo, enfim, o antigo operador, uma recuperação judicial. Então, um time que passou por todo esse processo, que viveu as dores, né? Um consumidor que estava bastante impactado por isso, mas aí vem a força da cultura e a força da marca, né? Então, as pessoas que seguem trabalhando com Starbucks são pessoas que amam essa companhia, que amam essa cultura e tem uma vontade enorme de fazer do Brasil. A gente é o maior produtor de café mundial, né? A gente hoje, 40% do café consumido na Starbucks no mundo, nos 86 países que a gente opera, 40% é café brasileiro. Então, tem uma questão muito importante para o time que está aqui de fazer do Brasil um país referência. A gente está falando da maior marca de café do mundo, operando no maior produtor de café do mundo, né? A gente tem que fazer disso uma dobradinha de muito sucesso. E é um híbrido de paixão pela cultura, paixão pela marca e tá num país, né, que tem toda essa tradição com café, que tem motivado o time e tem feito o time tão animado em fazer essa reconstrução. Puxando um tema aqui que você tangenciou, não queria deixar escapar, como é que a maternidade mudou a sua forma de liderar? Eu sempre falo que eu trabalhei muito para ser uma executiva, mas eu sempre quis ser uma ótima mãe, né? Não estava nos meus planos fazer uma coisa muito bem e a outra mais ou menos. Então, ser uma excelente mãe e presente na vida dos meus filhos é uma coisa super importante para mim. Isso fez eu repriorizar a minha agenda, né? Priorizar a forma como eu trabalho com o meu time. Então, eu não consigo nem dizer que a maternidade mudou. A maternidade me transformou do ponto de vista executivo. Mas eu também fui mãe um pouquinho mais tarde. Então, acho que eu já estava mais madura para tomar essas decisões. Mas eu só consigo ser plenamente feliz se eu tiver esses dois papéis super equilibrados. Seus filhos já te deram algum feedback sobre o seu papel como líder que te fez repensar a sua forma de agir? Super. Os meus filhos são entusiastas, assim. Inclusive, quando eu falei, acho que agora eu vou ficar uns 6 meses me dando um tempo e tal. Eles falavam, mãe, mas como assim? O que você fez hoje? Né? Eles são super orgulhosos. Isso é uma coisa legal, assim, porque até nos momentos que eu repensei, eu tenho neles estímulo. Mas eles me dão feedback sempre, não só sobre o meu papel como executiva, sobre das operações. Quando eu estava em shopping, eles tinham certeza que eles sabiam os detalhes de cada shopping, davam feedback do que estava funcionando, do que não estava funcionando. Agora, em Starbucks, eles questionam a qualidade do frappuccino. Mãe, esse frappuccino, eu acho que... Tá bom, mãe, esse frappuccino, eu acho que a gente precisa treinar um pouco melhor esse barista. Então, eles fazem parte do meu dia a dia e acho que, olhando para eles, eu acho que traz um pouco essa responsabilidade de uma liderança mais construtiva, uma liderança saudável, uma liderança
mais inspiradora, assim. E olhando para trás, qual decisão profissional que você considera que foi um ponto de virada na tua carreira? Eu tive vários pontos de virada, né? Mas eu acho que sair de marketing e virar uma pessoa mais generalista, focada em negócio, foi um ponto super importante na minha vida. Assim como sair de operações em algum momento para ir para a área de investimentos. Me trouxe uma visão mais ampla, né? Seja uma visão um pouco mais focada no acionista. Então, eu tive uma fase focada em marketing, depois eu tive uma outra fase focada em operações, que eu acho que viver o negócio, viver a vida como ela é muito bom para o executivo, para a gente não viver só no escritório ou na teoria, a gente de fato conhecer o que é a operação, o dia a dia de um negócio. E aí, depois de 8 anos como diretora de operações, eu vou para estratégia, desenvolvimento, novos negócios, fusões e aquisições, que aí me traz uma outra perspectiva. Uma perspectiva de investimento, uma perspectiva pelo olhar do acionista. E isso eu acho que foi super rico. Então, hoje, eu acho que isso me traz complementariedade. E falando de desafios, Mari, trazendo também agora para um lado mais pessoal, como é que você gerenciou a dinâmica da distância familiar em função de carreira com teu marido, Curitiba, São Paulo? Que aprendizados talvez que essa situação trouxe para você? Eu tinha acabado de ser mãe do meu segundo filho, eu estava de licença maternidade e a gente passou por uma grande mudança na companhia e eu falei, bom, então agora é a hora de eu morar no Rio de Janeiro. Eu fiquei em dúvida se fazia sentido ou se não fazia, pelo meu momento de vida. E eu tive todo o apoio em casa, meu marido foi super parceiro, e ele falou, não, acho que você tem que ir, a gente vai estar aqui, a gente vai fazer o negócio acontecer. E eu fui com meus 2 filhos, e ele não foi, ele ia só no final de semana, e assim foi por 3 anos, né, com uma logística familiar bem mais complexa. Acho que isso foi por um tempo determinado. Eu não acho que é um modelo sustentável, pelo menos para o que eu quero para a minha vida. Acho que esse não é um modelo sustentável. Mas acho que foi um modelo que fez a gente crescer como família. Me fez crescer também por, enfim, ter que cuidar dos meninos sozinha, contando com o apoio dele só no final de semana, tendo que encontrar equilíbrios diferentes no meu trabalho, porque, enfim, eu estava numa cidade em que eu não tinha família, não tinha suporte e precisava fazer acontecer. Então, eu acho que trouxe jogo de cintura pra gente, como família, mas trouxe também união, assim. Eu acho que a gente ficou, apesar da gente estar longe naquele momento, a gente ficou muito mais unido depois desse processo. E aí veio um momento que a gente falou, legal, vivemos, agora está na hora da gente encontrar um outro modelo, e aí viemos para São Paulo, todo mundo. E, Mari, se você pudesse mudar uma coisa na cultura corporativa brasileira, baseada em toda a tua experiência, o que seria? Eu acho que há muitos anos trabalhando com investidores americanos, o americano tem um pragmatismo e uma objetividade que eu gosto muito, né? As reuniões e isso é uma coisa que eu sinto no brasileiro, que a gente pode evoluir, né? A gente ainda tem reuniões, por exemplo, em que a gente passa horas vendo um PowerPoint, né? E com pouco tempo para se discutir profundamente o que precisa ser discutido. Em algumas empresas americanas, nas quais, enfim, eu já tive contato, é o contrário, né? Você recebe todo o material antes, estuda profundamente e aí tem reuniões muito mais focadas na discussão do que de fato precisa ser discutido. Então, eu acho que trazer esse pragmatismo para a cultura brasileira, apesar da gente ter uma conexão que é bacana, ter um jeito de trabalhar junto que eu gosto, eu acho que fazer das empresas brasileiras um pouco mais pragmáticas, em um momento em que o tempo é tão escasso, né? Eu acho que isso traz produtividade. Ainda me assusta ver os níveis de produtividade das empresas brasileiras. Quando a gente olha rankings de produtividade, isso é uma coisa que me faz me questionar, né? Assim, como assim? A gente, como liderança desse país, como é que a gente não transforma a produtividade no Brasil, produtividade média no Brasil? E, para mim, isso tem muito a ver também com essas questões vem de cima, né? Como é que a liderança pode fazer decisões mais pragmáticas e menos na hora,
né, e um pouco mais estruturadas. E aí, falando desse pragmatismo, quais são os principais combinados que você normalmente tem com o seu time para ganhar essa eficiência? Acho que o primeiro é sem surpresas, né? E o segundo, acho que não tem notícia ruim, né? Vamos falar sobre os problemas antes, vamos conversar sobre as notícias ruins. E o terceiro é a transparência total. Então, eles sabem que a gente vai falar sobre os problemas e jamais vai fazer caça às bruxas. E a gente é um time que trabalha junto e vai fazer acontecer, né, com uma relação muito pautada em confiança e trabalho em conjunto, assim. Que conselho você mais se vê dando para as pessoas que te procuram para mentoria? Acho que respira, né? Respira, pensa um pouco. Eu sinto as pessoas... eu fiz durante um tempo bastante mentoria para mulheres e muito ansiosas, enfim. E aí o conselho acho que eu mais dava é respira, pensa um pouco, e o segundo eu tenho certeza que você é capaz. Principalmente quando a gente está falando de mentoria de mulheres, muitas mulheres desistem antes, né? Acho que tem uma série de discussões estruturais sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, por que as mulheres não chegam no topo. Mas eu acho que tem uma questão sim de que muitas acabam desistindo ao longo do processo, né? E isso é uma coisa que eu sempre gostei de conversar muito, e até com as pessoas do meu time, que acredita no seu potencial, né? Tem certeza de que você é capaz, você vai dar conta. Os problemas vão surgir ao longo do caminho, mas você vai dar conta de resolver, né? Respira e confia no seu potencial. Como é que tua voz interna fala com você? Te dá porrada, te acelera, te acalma? Putz, minha voz interna é super crítica, Baza. Eu acho que eu sou uma pessoa crítica, exigente, com vontade de construir coisas grandes. Então, eu estou constantemente me questionando. Acho que a minha voz interna fica me questionando sobre o que poderia ser melhor. Ao mesmo tempo que a maturidade também traz um pouco essa coisa de calma, respira, né? Mas a minha voz interna é bem exigente. E como que tua experiência no mundo corporativo te faz lidar como mãe na descoberta dos seus filhos para talentos ou mesmo talvez até opções de carreira? Meus filhos são super novinhos ainda. Um tá com 8, outro tá com 11 anos. Mas acho que a minha experiência executiva, o que eu tento trazer um pouco para a maternidade é protagonismo, né? Eu acho que assim, eles são protagonistas do futuro deles, pro que eles querem se dedicar, o quanto eles querem colocar de energia e buscar a excelência, mas essa vontade tem que partir deles, né? Então, não é uma coisa que eu vou colocar neles porque faça isso, faça aquilo. Eu acredito que essa é uma geração que recebe muita coisa pronta, e eu tento trazer para eles esse protagonismo de que sim, eles têm uma base, mas fazer acontecer vai depender do nível de dedicação, comprometimento, vontade de fazer acontecer e que eles se coloquem como protagonista da carreira e da vida deles. Como que a definição de sucesso evoluiu ao longo do tempo na sua carreira e na sua vida? Sucesso para mim hoje é equilíbrio, é realização, é colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, ter projetos que me motivam, ter tempo, ter equilíbrio, estar com as pessoas que eu gosto. Isso acho que foi evoluindo, né? Principalmente nas questões relacionadas com equilíbrio. Eu acho que o sucesso em uma determinada fase da minha carreira estava um pouco mais relacionada só com o trabalho em si, com as conquistas de trabalho, que continuam sendo super importantes. Mas hoje eu acho que eu pondero uma série de outras coisas que para mim são super importantes, que tem a ver com equilíbrio, com um dia a dia gostoso. E para a gente fechar esse primeiro bloco, depois de toda a tua experiência, o que é ser um bom líder na sua visão? Acho que um bom líder, para mim, é inspirador, que dá caminhos claros, que constrói junto com o time, que tem escuta ativa, pessoas que fazem a gente pensar diferente e que agregam nas discussões no dia a dia, construindo junto. Então, eu acredito muito no poder de liderança inspiradora. E a gente está vivendo isso na Starbucks hoje, né? A Starbucks acabou de passar por uma mudança de CEO global com a chegada do Brian Niccol. E mesmo quando os indicadores de venda, por exemplo, não são tão positivos, mas
o quanto ele tem uma visão estratégica, uma capacidade de mobilização das pessoas, uma capacidade de levar 80 países com ele, faz inclusive o mercado reagir de uma forma bastante positiva. Então, para mim, isso é chave para o sucesso de qualquer companhia. Uma última pergunta aqui, você falando de 80 países, o que muda servir café entre os países e o que permanece igual? Porque eu sei que tem sim o estilo da Starbucks, mas falando talvez do ponto de vista do consumidor, que você sempre foi muito atenta. Muda muito o perfil de consumo de café. A gente, na Starbucks, tem uma obsessão pela qualidade do café, então a gente só vende, né, café de altíssima qualidade e a gente tem blends de café do mundo inteiro. Então você vai encontrar cafés da Ásia, da África e da América Latina, que é o cinturão do café. As regiões produtoras trazem perfis de cafés completamente diferentes. E as pessoas que gostam de um café um pouco mais elaborado conseguem, né, perceber os diferentes perfis de café. Mas tem uma série de outras coisas, né? Tem torra, por exemplo. O brasileiro é um país em que a gente não gosta de café de torra escura. Né? O brasileiro fala, não, esse café aqui está queimado, ele tem um gosto de queimado. Isso tem a ver com a torra. Na Itália, por exemplo, é completamente diferente. O italiano toma um café com uma torra escuríssima. Então tem um desafio, sim. Imagina ensinar a China e o Japão a não tomarem só chá e a tomar café, né? E são hoje alguns dos principais mercados do mundo. Então tem uma adaptação para o paladar local. Esse é um processo que a gente vai começar a refazer, inclusive no Brasil. A gente tem um café que é só um Brasil Blend, que é um blend das melhores fazendas de café do Brasil, torrados pela Starbucks e vendidos localmente, adaptados para o paladar do brasileiro. Nos últimos anos, o paladar do brasileiro também vem evoluindo. Então, agora a gente chega numa nova fase de redesenhar o perfil desse café para oferecer um café mais adaptado para o que o brasileiro gosta hoje. E tem uma coisa super interessante que está acontecendo no mundo que não tinha começado. Começou mais fraco no Brasil, mas isso é uma grande tendência, né? As novas gerações tomam café gelado. Especialmente nos mercados asiáticos, nos Estados Unidos, mas especialmente nos mercados asiáticos, a venda para os jovens é 90% café gelado. A gente ainda, eu até brinco, eu falo, será que isso faz de mim uma pessoa mais velha, né? Atestado de que agora eu faço parte de uma geração mais velha. E isso é uma coisa que a gente também vê mudando muito no mundo e agora a gente já sente no Brasil. Então, crescimento de novas categorias de produto, mas não é só o perfil de torra e o perfil do café, mas tem muito a questão da bebida fria e da bebida quente e essa questão geracional entre a bebida quente e a bebida fria. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Mari, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Uma das coisas que eu gosto muito de saber é qual o seu sonho. O que move aquela pessoa, o que faz aquela pessoa levantar da cama todos os dias e o que ela sonha em construir. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu gosto de gente verdadeira, né? Gente verdadeira, gente que trabalha duro, gente que embarca, que gosta de trabalhar como time. Eu acho que as pessoas que têm um perfil um pouquinho diferente desse, eu tenho bastante dificuldade no dia a dia. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu sou bem perfeccionista, bem exigente. Acho que é uma coisa que eu venho tentando desenvolver e evoluir ao longo do tempo. Mas acho que essa preocupação com detalhe, essa coisa de ser muito perfeccionista é sem dúvida um ponto em que, enfim, eu venho trabalhando e venho me desenvolvendo, mas é um ponto que, enfim, algumas vezes o time sente. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Você que fala com tantas pessoas, né, o que te faz brilhar os olhos por um candidato? Puxa, eu vou dar a minha visão, lembrando que talvez ela vale bastante quando eu vou contratar para os meus times e quando eu vou contratar para os nossos clientes, eu tenho muito mandato que me foi colocado. Mas talvez se a gente colocar aqui o que eu brinco dos As, começa pelo autoconhecimento. Eu acredito que uma pessoa que não se conhece, ela não sabe quando ela esbarra,
ela não sabe aonde ela é melhor, aonde ela precisa de ajuda, ela não sabe os limites dela, e isso traz desafios muito grandes. Eu falo muito também de você ter autoestima. Puxa, a autoestima é algo que ela acaba sendo desenhada muito durante a nossa infância, de acordo com a nossa criação, a estrutura, e de acordo com as nossas experiências, com o que a gente passou, é tão difícil a gente voltar a reconstruir. E eu acho que é a autoestima que a gente pode derivar para a síndrome do impostor, o diabinho que fica ali. E sim, existem pesquisas que, dado a forma como o mundo é constituído, existe um percentual maior nas mulheres do que nos homens. Mas eu acredito que é algo que todo mundo deveria cuidar da sua autoestima. Da mesma forma como você pensa em cuidar da sua saúde, da sua aparência, cuide da sua autoestima. E isso está diretamente ligado também com quem você pode escolher que você convive, com o que você lê, o que você escuta, com quem eventualmente você se compara e entra dentro dessas armadilhas que são muito difíceis. Depois falando também sobre atitude. O mercado hoje não tem mais espaço de quem espera algo chegar até ele. Você precisa correr atrás, né? Isso me lembra um conselho de uma pessoa já de bastante idade que falava assim: corre atrás do trabalho. Não espera o trabalho correr atrás de você. Acho que isso é fundamental. E tem um outro ponto que eu bato muito, é saber lidar com ambiguidade. Hoje a gente está num mundo cada vez mais ambíguo, onde a gente tem que saber reconhecer as diferenças, a gente tem que saber reconhecer que existem situações onde eu sempre brinco, a diferença do problema, que é muito claro aqui, e do dilema. Porque problema tem certo e errado. Sim. Dilema não tem certo e errado. Tem caminhos com prós e contras. E muitas situações que a gente vai passar ao longo da nossa carreira são dilemas. E o sucesso que a gente vai ter ao longo da vida vai se dar pela sequência de sim e nãos que a gente vai falando, que vai nos levando a cada caminho. Muito legal. E Mari, chegamos agora no momento Dona Ângela com mais humor. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Sou muito detalhista. E qual foi a situação mais engraçada que você passou no mundo corporativo, perrengue? Eu já fui operações de shopping center. Você pode imaginar o que acontece numa cidade. Tem uma história que o shopping é uma cidade no final, né? Tem uma história que é inacreditável. Uma vez a gente ia receber a liderança da companhia e investidores em um dos nossos shoppings no Rio de Janeiro. E aí a gente chegava antes do horário de funcionamento, enfim, zona norte do Rio de Janeiro. Quando a gente chega, tá toda a equipe de segurança, uma grande movimentação e tal, à noite tinha uma macumba na entrada do shopping, uma vaca. Uma vaca? Uma vaca na entrada do estacionamento. Ninguém queria mexer, obviamente. Quem teria coragem de mexer? E como é que a gente abre o shopping? Com uma vaca morta na entrada do estacionamento às 7 horas da manhã. 7 horas já. Então, quando você trabalha em operações, você vive coisa e fala, gente, não é possível. Alguém me belisca, porque isso não pode ser verdade. Não é possível que a gente não vai conseguir abrir esse shopping ou receber investidores, porque a gente está administrando uma situação como essa. E com muitos anos em shopping, eu posso te contar umas outras 50 histórias. E em Stanford você não aprendeu como lidar com uma macumba de vaca? Não ensinam. E caminhando agora para o final, Mário, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Eu gosto de desafio. O que me move é desafio. Independente do tamanho dele, assim. Então, osso duro é comigo mesmo. Eu gosto de fazer, de mover pessoas, né? Trabalhar com pessoas e fazer grandes transformações. Então, acho que esse é o meu lugar de potência, né? Levar projetos do ponto A para o ponto B. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu não sei se as pessoas não costumam dizer, mas eu acho que é muito mais sobre trabalho duro do que qualquer outra coisa, né? Eu não acho que é sobre Stanford, Harvard ou o diploma. Eu acho que é sobre muito suor, muita transpiração, consistência, dia a dia consistente. Eu acho que no final, acho que o sucesso passa por aí. E qual que é teu processo para lidar com frustrações, decisões que você eventualmente poderia ter tomado outros caminhos? Acho que frustrações fazem parte da vida, né? Faz parte da construção da nossa resiliência.
para lidar com frustração, terapia, yoga, exercício físico, válvulas de escape diferentes, né? Válvulas de escape saudáveis para que, enfim, eu consiga me manter equilibrada. Eu acredito nessa busca pelo equilíbrio. E uma vida sem frustrações é uma vida que provavelmente não foi muito desafiada, né? Então eu prefiro ter uma vida com muito desafio e também com muita frustração, e buscar meus caminhos que passam por isso, passam por atividade física, yoga, amigos, né? Eu gosto de estar com gente, eu gosto de poder conversar sobre as minhas frustrações, eu gosto de poder falar abertamente sobre as minhas frustrações. Acho que isso deixa tudo mais leve. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Além de café, o que você já... Nos últimos 12 meses eu virei barista, Vaza. Então eu fiz toda a formação de barista. Isso foi uma coisa incrível. Fazer a formação de barista é uma coisa que eu não tinha nenhuma base, né? Então isso para mim foi encantador. Mas acho que os últimos 12 meses foram super intensos na minha vida, assim, seja pela venda da companhia que eu liderava, né? Participar de um processo de venda da companhia é duro, né? Ao mesmo tempo que é motivador, você aprende uma série de coisas, porque é muito mais fácil você estar na ponta compradora do que você estar na ponta vendedora, né? Com os impactos que isso traz para o time. Então, esse processo me trouxe muito aprendizado de venda da companhia. E aí, na sequência, vira a chave completamente, muda completamente. E aí vem o processo todo de aprender a ser barista. E tem sido muito rico, porque trabalhar numa companhia que é muito focada em pessoas, em conexão humana e que tem essa obsessão pela qualidade do café. Então, todos os dias eu aprendo muito. Tem uma curiosidade que... As nossas reuniões nunca começam no horário, elas sempre começam 5 minutos depois. A gente, inclusive, devia ter começado esse podcast 5 minutos depois, que é o tempo para que, enfim, cada um pegue seu café. E todas as nossas reuniões importantes começam com uma degustação de café, em que a gente faz o ritual de degustação de café e a gente traz cafés. É uma corrente super gostosa, porque assim, as pessoas viajam, trazem um café que só tem naquele lugar, e aí todas as reuniões importantes começam com essa degustação de café, e eu lidero várias delas. E aí eu sinto o peso da responsabilidade de que assim, eu não posso ser qualquer barista, né? Eu preciso me dedicar e, de fato, ter propriedade para falar sobre o café. Então, aprender sobre café nesse último ano foi mágico. Que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos? Hoje, eu acho que muito liderança feminina, né, para mulheres de middle management. É uma coisa que as pessoas me chamam muito e eu gosto. Eu gosto de ajudar mulheres a encontrar seus caminhos, mas não com um viés feminista, não com um viés chato feminista, mas com um viés de como é que a gente ajuda pessoas que estão no meio da sua carreira a conseguirem buscar o seu lugar de potência. E que tipo de situação você não é chamada para dar conselho porque não é tua praia? Acho que tem muita coisa, né? Que não... na verdade, assim, eu para ser bem sincera com você, eu não sei nem se eu gosto muito de dar conselho. Eu acho que eu gosto mais... Eu posso contar a minha experiência, o que eu vivi, ou as minhas dores, mas é muito difícil você falar para o outro o que o outro tem que fazer, ou dar um conselho. Então, mesmo quando eu sou chamada, acho que eu prefiro falar sobre as coisas que eu vivi ou os erros que eu cometi, e como é que eu lidei naquele momento, do que de fato dar um conselho. Achei muito legal o que você trouxe, porque é o que a gente é ensinado no IPO. Exato. Nós fazemos parte sobre como, mais do que cada um querer dar palpite, até porque vamos combinar que palpite a gente tem em todos os lugares. Mas aqui para falar para todos os nossos ouvintes, no IPO existe um grupo na qual a gente faz parte, que o IPO organiza, que são fóruns de 8 a 10 pessoas, onde essas pessoas se reúnem para que elas possam contribuir entre elas sobre desafios ou problemas que elas estão passando. E essa contribuição, a primeira regra é não dar palpite.
não falar o que o outro deveria fazer. E sim, você tem uma rodada onde cada pessoa traz as suas experiências, as suas percepções, e quem está com um problema aprende através das experiências das outras pessoas. Isso é muito mais rico do que aquele famoso "se eu estivesse no seu lugar". Exato. E, Mari, deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informada e se desenvolve? Eu sou super curiosa, então eu gosto de estudar, eu gosto de ler. A leitura até tem me feito ultimamente muito bem, porque me desconecta um pouco das telas. E eu já gostava de ler, hoje eu tenho gostado de ler ainda mais. Eu adoro participar de grandes eventos que não necessariamente tenham a ver com o meu dia a dia. Eu falei um pouco do South by Southwest, mas é South by Southwest, NRF e vários outros. Eu gosto de beber de fontes diferentes para me inspirar e me fazer pensar diferente. Eu adoro podcast, mas eu sou uma pessoa curiosa, eu tento manter minha cabeça aberta. Eu uso as redes sociais também para me conectar, para aprender, entender o que está acontecendo, especialmente com outras gerações. Então, acho que eu tento beber de diferentes fontes de conhecimento. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Tem uma pessoa que eu admiro muito, acho que você até conhece, que é o Ricardo Kanitz. O Kanitz também é o IPOer e é um cara que não só entende de mercado de investimentos mas vem desenvolvendo uma série de coisas novas no Brasil e tem um jeito de levar a vida que eu acho que é inspirador, além de todo o conhecimento que ele tem sobre diferentes indústrias. Acho que tem uma outra pessoa que, na linha de quem eu conheci, o que eu aprendi nos últimos 12 meses, é o Ricardo Arias. Ele é um venezuelano. Hoje ele é presidente da Starbucks na América Latina. Ele é uma grande inspiração. Também, um cara Stanford, filhos em Stanford, uma passagem, com todas as questões que acontecem em países que passam por problemas difíceis, como é o caso da Venezuela, experiência em bens de consumo e que é muito inspirador. E uma terceira pessoa, eu te diria, acho que uma outra pessoa que nós dois conhecemos, eu te falaria da Bartira. Eu acho que a Bartira faz um trabalho no Instituto Ponte que é maravilhoso. Eu acho que ela é fonte de inspiração para muitos de nós. Ela fez uma migração da carreira executiva para causar impacto no terceiro setor, fundou o Instituto Ponte, que hoje leva alunos brasileiros que são expoentes para ter acesso à melhor educação do Brasil, pessoas que já eram excelentes alunos, mas não necessariamente tinham todo o recurso. São 400 alunos no Brasil hoje que, através do Instituto Ponte, têm acesso à educação de ponta e com índices de aprovação altíssimos nas principais universidades brasileiras. Então, a Bartira, eu acho que é uma pessoa inspiradora pela trajetória dela, mas também muito pelo trabalho que é feito no Instituto Ponte, porque eu acho que quanto mais gente conhecer o Instituto Ponte, mais gente a gente puder, mais jovens a gente puder potencializar, maior vai ser a transformação que esse país vai passar. Que lista, adorei. E uma pergunta que eu faço agora para todo mundo que passa por aqui: o que é felicidade para você? Felicidade para mim é o dia a dia. Eu acho que é ter um dia a dia que me dá prazer. Eu não acho que a felicidade é algo que está lá longe, é algo para ser conquistado amanhã. Eu acho que a felicidade tem a ver com a rotina, com o dia a dia, com a forma como a gente leva a vida, com ter uma vida equilibrada, entre os nossos diferentes papéis, com uma gestão saudável de tempo, com amigos, com um dia a dia que seja leve e uma construção de uma trajetória que seja divertida. Eu acho que tem que ser divertido. Se não for divertido, não vale a pena. E não pode ser divertido uma vez por ano. Tem que ser divertido constantemente, para que a gente olhe e fale: putz, essa semana valeu a pena. Esse mês valeu a pena. Então, a minha felicidade, acho que ela é feita mais de micromomentos do que de grandes booms. Assim, acho que os grandes booms são legais, eles acontecem, mas acho que o que faz uma vida feliz é essa rotina, esse dia a dia, que tem que ser bacana.
Adorei. Ó, antes de ir embora, tem um presente aqui para você. Um óculos da Longchamp aqui. A Machon, que é fabricante e distribuidora dos óculos no Brasil. Eles sempre dão uma stalkeada nos convidados aqui para ver o melhor óculos aqui que se encaixa com cada pessoa. Mandaram esse especialmente para você. Muito obrigada, adorei. Muito obrigada. E para a gente fechar aqui, Mari, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Hoje o grande projeto é a Starbucks, né? Eu estou encantada com esse projeto. Esse é o projeto que, enfim, estou 150% dedicada e motivada. As pessoas me encontram nas redes sociais, né? Meu LinkedIn é Mariane_Wiederkehr. Eu estou em todas as redes sociais, enfim, sou aberta para conversar e trocar experiências, falar um pouco mais sobre café e conexões humanas. Muito bom, adorei, Mari. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Obrigado por abrir tua agenda aí no momento onde tua agenda, eu sei que está uma turbulência, mas eu tenho certeza que o impacto foi muito grande. Aliás, quem escutou até aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, todos os grupos de WhatsApp, que tem muito conhecimento bacana aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada, uma honra estar aqui com você. Este podcast foi editado por Felipe Mux.